Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O intuito aqui é que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sempre tentando trazer algo novo, baseado nas Escrituras e inspirado pelo Espírito Santo. Enfim, dito isto, vamos à mensagem de hoje. O nosso tema de hoje é sobre o episódio das Escrituras em que Cristo caminha sobre as águas e Pedro pede para ir ao seu encontro. Você pode ler essa passagem na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Nesse episódio, após a primeira multiplicação dos pães e peixes, o Senhor Jesus Cristo enviou seus discípulos para que fossem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele se despedia da multidão e reservava um momento a sós, de oração. Mas os discípulos enfrentaram no meio do caminho uma grande tempestade, com ventos contrários. Quando a noite era já avançada, Cristo foi ao encontro deles, no meio do mar, caminhando sobre as águas. Eles, assustados, não o reconheceram e pensaram que fosse um fantasma. Porém ele lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, então, disse ao Senhor: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Cristo lhe respondeu: "Vem." E Pedro, descendo do barco, foi ao encontro do Senhor. Após esse breve resumo do que se passa em parte do texto, vamos a certa reflexão. Muitos de nós nos sentimos tentados a criticar a Pedro e sua falta de fé. Mas, se você parar para pensar, quem teve mais fé? Pedro, que foi capaz de sair de dentro do barco? Ou todos os demais, que não foram capazes de sequer propor ir ao encontro do Mestre? Muitas vezes criticamos quem deu um passo de fé e por um instante, falhou. Mas não olhamos para nós mesmos e nossa incapacidade de sairmos da zona de conforto, nossa incapacidade de tirarmos os nossos pés de dentro do barco. Algo que o Senhor falou ao meu coração e que quero compartilhar com vocês é: muitas vezes a gente acredita que o passo mais difícil de dar é o primeiro. Afinal de contas, mesmo que seja o próprio Cristo chamando, fato é que não é fácil imaginar-se saindo de um barco em meio a uma grande tempestade e acreditar que, assim que meus pés tocarem as águas, caminharei firmemente sobre elas. Tanto mais que é algo inédito. Nunca antes visto. Mas, se analisarmos as Escrituras, veremos que assim que o Mestre disse: "Vem", Pedro, sem hesitação, saiu do barco. O mais difícil não foi atender ao chamado do Senhor. O mais difícil foi perseverar. O passo mais difícil de ser dado não é o primeiro. É o último. Se pararmos para analisar a prontidão com que Cristo lhe estendeu a mão e o resgatou, podemos concluir que Pedro deve ter caminhado sobre as águas tempo suficiente para quase alcançar seu objetivo, pois estava já próximo do Mestre. Mas infelizmente Pedro falhou, pois olhou para o vento forte que soprava, olhou para as circunstâncias e tirou o foco de Cristo. Ao olhar para a tempestade, o medo entrou por uma porta e com ele, a dúvida. E a fé não consegue fazer seu trabalho onde o medo e a dúvida se fazem presentes. Veja que é preciso perseverar até o fim, irmãos, para agradar ao Senhor e alcançar a vitória. Pedro não foi elogiado pelo Senhor por ter tido coragem de sair do barco ou por ter sido capaz de caminhar por um período de tempo sobre as águas. Pelo contrário, foi repreendido por não ter perseverado até o fim. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabemos que não é fácil perseverar quando as circunstâncias estão totalmente contra nós. Quando nada dá certo e quando o Senhor realmente parece estar testando a nossa paciência quando nos promete algo e vemos o tempo passar, e nada acontece. Mas continue acreditando. Continue firme no Senhor. Deus não é homem, para que minta. Se você tem promessa de Deus para sua vida, persevere. Seja forte. Corajoso. Pois certamente se cumprirá. Eu oro a Deus para que essa mensagem chegue às pessoas certas. Que você se sinta encorajado a seguir em frente, olhando todo o tempo para Cristo e não para as circunstâncias e, na hora certa, Deus honrará a sua fidelidade. Deus continue abençoando a todos vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que você acredite que precisa dessa mensagem. Um grande abraço e até breve.